sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Crer. E, gente, hoje eu estou aqui com um convidado muito bacana, que eu conheci ele há pouquíssimo tempo e já fiquei encantada com o conteúdo que ele tem, a bagagem que ele tem, vai compartilhar aqui com a gente também. Ele é um apaixonado, assim como eu, por física quântica, desenvolvimento humano, e ele também é treinador e mentor em vendas. Então já vai rolar muitas dicas para você que é empresária aí. Fica até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então seja muito bem-vindo, Alexandre Manhães. Obrigado, Camila. Feliz por estar aqui com você e compartilhar conteúdo. Eu que agradeço por aceitar o convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível, que vocês vão adorar. E primeiramente, né, como eu não sei se as pessoas que estão assistindo a gente já te conhecem, eu gostaria que você se apresentasse um pouco melhor, falasse um pouquinho quem é você, contar um pouco sua trajetória também, como que você chegou até aqui. Então fica à vontade aí. Que legal. Obrigado pelo espaço. Bom, eu nasci em vendas. Trabalho com vendas desde pequeno. Meu pai tinha uma loja no centro da cidade de São Paulo. E desde então eu trabalho com vendas. Já são 25 anos trabalhando com vendas. Porém, de um determinado momento para cá, eu mudei meu segmento de como eu atuo com vendas e o que é vendas para mim. Uhum. Eu passei 20 anos no corporativo. Há 6 anos eu abri minha consultoria. De lá para cá foram mais de 100 empresas atendidas, mais de 8 mil pessoas treinadas. Caramba. E de lá para cá eu venho trabalhando muito em vendas humanizadas. Que se trata de vendas humanizadas, né? É, a venda por si só, ela é um relacionamento social. Né? A vendas ela tem um poder de oferecer e conectar as pessoas. Tudo que você vê ao seu redor acontece e está acontecendo por causa de vendas. É a nossa troca, é como a gente se comunica para nossas questões do querer, do desejo, ou para resolver dores. Então, eu Uhum. preciso comprar isso, preciso adquirir aquilo, preciso de uma solução, eu preciso de um remédio. Tudo envolve vendas, tudo envolve comprador e vendedor. Sim. Nesse ponto específico, a gente atua. Como que a gente pode ser melhor socialmente para isso? Como que a gente pode contribuir mais? Então, eu venho há 6 anos com a bandeira de como a gente pode ser fonte em vendas ao invés de ser dreno. Uhum. Entende? Como é que a gente pode contribuir, ser melhor nesse aspecto? Para isso, a gente precisa se desenvolver, desenvolvimento do ser humano, né? Da sua Sim. natureza, de ser bom para o outro. Então, nesse período, eu venho mentorando e treinando pessoas com essa minha didática, com essa minha forma de atingir em filosofia. Eu tenho uma jornada de ter começado lá meus estudos em direito, depois gestão estratégica de negócios, e aí eu fui para o desenvolvimento humano, treinamento e desenvolvimento humano, coach. Depois eu fiz trabalho de pós-graduação em neurociência do comportamento e desempenho. Hoje eu estudo antroposofia e filosofia. Tudo isso Caramba, só isso. para colocar as pessoas numa visão de vendas melhor do que aquela que era anterior. Né? Aham. Eu cresci, você também que deve ter crescido, ouvindo, né? Vendedor, ele não é um incapaz, ele não deu nada para a vida dele, ele virou vendedor. Você é do interior mesmo? Não, eu sou da capital de São Você Paulo. cresceu na capital? Cresci na E capital. lá você sente diferença dessa vivência em vendas lá e aqui no interior agora? Olha, sim, porém, sim no aspecto de velocidade e não no aspecto de cultura. Tá. Cultura, vendedor ainda é uma pessoa fracassada. Tanto lá quanto aqui. Tem muito preconceito, Tem, né? tem. Mas o que você falou é muito verdade, né? Tudo na vida é vendas. A gente observa isso sempre, né? Você vai arrumar um parceiro, você tem que saber se vender, né? Sim, Você vai buscar um emprego, você tem que saber se vender. Então, sim. não necessariamente as vendas estão relacionado a você ser um empreendedor, né? É. Então, as vendas, você saber lidar com pessoas, saber se comunicar, envolve muita coisa, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa desmistificar algumas coisas aí. As pessoas enxergam o vendedor como aquela pessoa chata que quer te empurrar as coisas, né? Mas em que momento da sua vida que você percebeu que era isso que você queria trabalhar? Tipo, uma área comercial? Como que foi isso? Olha, na área comercial, ela tomou conta da minha vida desde pequeno. Então, eu fui entrando, eu trabalhei na loja do meu pai desde pequeno, depois me completei 18 anos, fui para a maioridade, fui para vendas, me tornei profissional, executivo. Eu saí de auxiliar na minha jornada e fui até diretor de vendas. Né? Uhum, Representei empresas como Citroën, Volvo, Lego, TOTOS e muitas outras. legal. Nessa jornada, eu conheci vários processos de vendas. Tá? Mas quando eu estava na Lego, eu atuava com projetos de robótica. E foi numa venda específica que me deu o insight de que é a representatividade de vendas. Então, eu vendia projetos com robótica, Uhum, isso em 2015, e eu me deparei com um cliente
da Baixada Fluminense e Duque de Caxias, Rio de Janeiro, que não tinha condições de adquirir o projeto, porque o projeto era para grandes colégios. Então, os maiores colégios do país obtiveram o nosso projeto. Porém, os menores não conseguiam alcançar. E a pessoa, o dono do colégio, me veio com esse desejo. Cara, as crianças lá também querem, elas precisam. E eu me conectei com ele. Eu falei, cara, como que eu poderia vender para essa pessoa esse projeto? Me coloquei na situação. E eu me envolvi com o cliente. Ele tinha um recurso, mas não chegava. Ele tinha 500 alunos e poderia ter 1.000. Então, nós desenvolvemos juntos uma solução para que ele pudesse comprar de mim. Nós desenvolvemos um evento, e esse evento era para receber o astronauta Marcos Pontes, Caramba. para divulgar o que é uma educação para os pais. Então, a gente envolveu a prefeitura e tudo mais. Então, a gente encheu o Teatro Municipal com pessoas e a gente conseguiu bater a meta. Passou de 1.000 alunos para o ano consecutivo, né, para o próximo ano, que era 2016. Então, foi um momento extraordinário, porque o que eu fiz de vendas ali não só repercutiu no interesse do cliente, mas sim repercutiu num desenvolvimento social, porque as crianças ali, ao ter contato com o projeto, se desenvolveram com novos conhecimentos e começaram a disputar campeonatos de robótica, inclusive fora do país. Pessoas que não tinham essa perspectiva. Tudo isso nasceu de uma venda que se conectou humanamente com o cliente. Se simplesmente eu chegasse para ele e falar, as características são essas, as vantagens são aquelas, ele falasse, pô, não consigo chegar. Eu falo, tudo bem. Um dia que você conseguir ter dinheiro, você volta a falar comigo. Que é o que a maioria faz, Exato. né? Então, o meu envolvimento humano com aquele cliente mudou tudo. Quando eu vi o resultado, depois de 12 meses daquilo, vendo crianças indo para o México para disputar campeonato com outras crianças dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, de países de primeiro mundo, cara, é o seu poder de fazer a transformação. E você é um vendedor. Então, deixa de ser somente um vendedor que falava como quer ser vendedor, se transforma no facilitador de solução para as pessoas. Você facilita a solução que elas desejam, tanto que é para se livrar da dor ou para alcançar um desejo. Mas você pode ser a ponte, ser a fonte para as pessoas. Sim. E até no último episódio que eu gravei aqui, né, com a Mel, nem lembro se foi com não, acho que foi com a Vanessa Segamart que eu tava falando sobre esse assunto, né, da questão de as pessoas às vezes não enxergar esse potencial de você poder vender pro pequeno também, né, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica. E aí vem muito a crença de que, mas eu vou perder tempo com esse povo, com essa turma, né? Será que isso não vai me trazer lucro? Eu queria até que você falasse um pouquinho agora, pensando assim, na parte rentável, né? De qualquer empresa que você trabalhou. Quando você ajuda genuinamente, né? E ali pensando realmente no cliente, isso também não traz um certo retorno para a empresa de outra forma? Eu queria que você explicasse melhor para a gente isso aqui, até para a gente quebrar essa barreira. De muitas formas, de muitas formas. Veja, o cliente, ele quer relacionamento. Como qualquer outro ser humano, e como você que está me ouvindo quer também. Relacionamento saudável. Quem aqui nunca comprou de um vendedor e lembra dele? Quando a venda ela é uma venda educacional, ou seja, eu passo informações relevantes para o meu cliente e atendo ele de forma relevante, eu lembro dele. Entende? E nesse relacionamento, o cliente ou volta ou evangeliza o seu negócio. Entende? Então, de qualquer forma, você ganha. Você vai receber, Camila, aquilo que você está plantando. Está plantando o básico, vai vir um básico para você. Você quer atender, a pessoa vai embora, tudo bem. E isso é aquela coisa que você vai ficar sempre buscando novos clientes, Não busca relacionamento duradouros. Você não busca ser reconhecido pelo seu diferencial. Você busca ser igual a todas as pessoas. Igual a todas as pessoas quer dizer muitas pessoas. Sendo muitas pessoas, a sua ocorrência é enorme. Vou dizer sinceramente de um cara que todo dia entra em empresas, conversa com empresários. É só uma vírgula para você se diferenciar. Porque tem tanta gente fazendo igual o básico, o basicão. Na verdade, assim, o que eu falo é que a maioria tá fazendo a mesma coisa, mas não faz nem o básico. Que é o básico, que é o mínimo que a gente espera, né, de um bom vendedor, que é manter um relacionamento. Sim. Pra você ter uma ideia, eu tava falando ontem com um cliente meu sobre isso, né? Perguntei pra ele, cliente novo, né? Falei, como que é o seu relacionamento pós-venda? Não, depois que eu passo pra terceirizada, é ela que faz. Aí eu falei pra ele, viu, mas
eu falei, porque o que acontece? Era de instalação de placa solar. Então, assim, você já vendeu. A pessoa dificilmente vai voltar e comprar de novo de você uma placa solar Sim, no sim, próximo mês, enfim. Eu sim. falei, mas essa pessoa tem família, tem vizinhos, tem amigos, poderia estar te indicando, só que você não manteve um bom relacionamento. E é isso que as pessoas não entendem. Então, parece que é simples, mas a maioria realmente não faz. Sim. Não tem. E uma das coisas que eu aprendi em consultoria de vendas que eu também contratei, não te conhecia ainda, né? Mas um dos meus treinadores foi o Eduardo Teva. Não sei Sim. se você conhece, ele também até trouxe um livro dele aqui. E ele fala: 70% das vendas é conexão com o cliente. Uhum. É você gerar relacionamento. O resto flui. Isso acontece porque você não quer o produto. Você quer a transformação que o produto causa em você. Com Para certeza. você entender a transformação que ele causa em você, deve-se haver o relacionamento. O que o vendedor, o empresário precisa entender é que quando eu chego como cliente para você me atender, eu não sou especialista no seu produto. O cliente não estuda para ser cliente. Quem estuda para vender é o vendedor. Então você precisa ir até o cliente, se conectar e trazer ele para a sua realidade. Ele não chega lá com a sua realidade. Por Uhum. isso que eu trabalho três grandes formas de você se conectar com o cliente e se conectar com você mesmo também. Qual é a sua realidade, qual é o resultado que quer alcançar e quais são as resistências presentes. Quando você entende essa tríade, né, qual é a realidade que eu me encontro, qual é a realidade que o cliente se encontra, são realidades diferentes. Então, deixa eu igualar as realidades. Qual é o resultado que o cliente quer? Opa, como que eu posso ser a ponte dessa realidade? Mas existe resistência. Vamos descobrir quais são? Aí aparecem objeções, aparecem dúvidas, aparece, pô, isso não é para mim, eu não tenho tempo, é caro. E aí você consegue ter uma dinâmica, uma consciência maior presente no momento das vendas. A maioria está inconsciente, está só fazendo, no mecanicismo. Vamos fazer, é um novo, é um novo, é um novo. Vamos pegar estímulos. Então, por que eu vou ficar no mesmo cliente se eu quero novos estímulos? Você está atendendo necessidades básicas do corpo ao invés de evoluir. Uhum. Quando a pessoa acredita em você e coloca o dinheiro em você, você deve honrar. Nossa. Não, peraí. Primeiro uau, gente. Primeiro uau pra você, Alexandre. Gratidão, ganhei, pô. É isso, é isso. Pode continuar, mas eu precisava te dar esse uau porque as pessoas não enxergam isso, né? O cara tá depositando a confiança dele em você. Às vezes é um dinheiro que ele nem tinha, ele deu um jeito pra te pagar ali. Então, o mínimo que a gente espera é que você honre a pessoa que tá ali confiando em você, né? Isso, e você vai honrar ela não só entregando o básico, mas sim conduzindo ela ao sucesso. Qual Uhum. é o seu cliente ideal? Aquele que tem sucesso com você. Não é essa coisa da internet, pega o perfil, desenha o perfil e se torna esse perfil para as pessoas se conectarem com você. Não, é o seu modelo de negócio, é a sua essência e Sim. você expande. Ninguém vai transbordar aquilo que não é. Você pode até Uhum. vestir essa máscara, você pode de repente até ficar escutando outros podcasts que vão te falar assim, cara, se torna outra pessoa para você ganhar mais dinheiro. Só que uma hora isso vai espanar na sua cabeça, né? O que você tem de especial, de essência, pode transbordar para outras pessoas e você vai ajudar outras pessoas. Sim. Todo mundo? Não, não é todo mundo. São as pessoas que estão conectadas com o que você precisa dar, o que você precisa oferecer. Eu costumo dizer que todo mundo tem uma medicina interna que Uhum. pode compartilhar. Entende? Eu chego, por exemplo, eu tive cliente solar, né, como você mencionou, que ele construiu dentro da empresa dele uma escola, né? Uma escola técnica para as pessoas que saem do Senai ter mais conexão com a tecnologia atual. Então, jovens, ele estava ajudando os jovens a se formar, ou trabalhavam na empresa dele, ou ia para o mercado. Ou Uhum. seja, ele estava atuando como vendedor de placas solares. Só que, na verdade, ele estava educando as pessoas a um novo mundo. Então, você tem que encontrar de verdade. Eu, por exemplo, eu sou um vendedor, né, por vocação. Minha vocação é vendedor. Só que a minha missão é educar. Entende? Uhum. Então, eu sou vendedor por vocação e educador por missão. Isso é uma clareza. A galera não tem essa clareza. Ela não tem, Não. pô, por que eu estou fazendo isso aqui? E é por isso que se perde. Só segue a manada, né? Faz um mecanicismo, fica escutando podcast, procurando outros podcasts que não falam a real e ficam procurando o quê? Atalhos. Mas não É. entende. Se o caminho fosse o atalho, não seria o atalho, né? Que você ia trabalhar. Né? Então, se chama caminho, porque é o caminho que você vai percorrer. O atalho, muitas vezes, ele ajuda você a voltar para o seu caminho, mas não tira você do caminho. Então, se eu tiver que dar a maior dica do mundo para as pessoas venderem bem,
foque no que você tem que fazer e fique muito bom nisso. Porque quando você é muito bom, ninguém te ignora. Sim. Mas falta foco. Você se torna especialista, né? Falta foco, é muita coisa. Ah, eu vi agora que é aquilo. Eu entro nas empresas, todo mês a pessoa quer uma nova coisa. Comércio. Esse mês eu vou focar no produto X. O outro mês é preço, no outro mês é valor, no outro mês são novos funcionários, no outro mês é novas diferenciações. Cara, o que você faz aqui? O que tem dentro de você que você quer transbordar? Você aprendeu isso? Você consegue ver, olhar para você e falar assim, é isso que eu sou bom, e nisso que eu vou colocar técnica de venda. Não o contrário, eu vou colocar técnica de venda e vou inventar uma coisa que eu sou bom. Técnica e dom. A técnica só existe para você implementar o seu dom e expandir. Entende? Então você tem um dom de comunicar, você tem um dom de se conectar. E qual é a ciência? Quais são as pessoas que vão se conectar mais com isso? Exato. Perfeito. Mais um au pra você. Uhul, tá mandando bem aqui hoje, hein? Ó. Yes! Alexandre, e assim, aproveitando esse gancho que você trouxe aqui agora, né, com relação tudo isso que você tá falando de venda humanizada, de você realmente entender, usar os seus talentos ali, eu vejo que tem muitas técnicas, né, que a gente aprende que realmente aí é habilidade para você saber, né, vender, lidar com objeções, que isso nem sempre vem de um talento natural. Eu vejo que tem pessoas que têm mais facilidade, eu falo, caramba, qualquer coisa que a pessoa quiser vender, ela vende. E tem pessoas que não têm tanta facilidade assim. Mas existem técnicas que a gente pode treinar, criar habilidades e facilita o processo. Sim. E muitas das técnicas que eu, Camila, aprendi com os consultores de venda que eu paguei, os treinamentos para os meus funcionários, para mim também e tal, era muito ali no presencial. Então, assim, vamos fazer rapport, né? O Alexandre tá aqui, vou pôr minha mãozinha aqui, vamos manter a postura igual do Alexandre, né? Olho no olho, né? Vai apertar a mão, segura firme, vai entregar o cartão, faz a pessoa olhar o cartão. Então, assim, era muito ali no físico, quando eu fiz, né, a primeira vez. E hoje, a gente tá no mundo digital. A venda, às vezes, acontece sem nem você ver a cara da pessoa. O que isso mudou na sua área hoje como treinador? O que você enxerga de necessidade dessas empresas que vendem aqui, ó, tudo no WhatsApp, muitas vezes sem nem ver o cliente pessoalmente? Bom, aqueles que vendem só pelo WhatsApp, que não são produtos de grande valor agregado, né? Como, por exemplo, aqueles remédios para emagrecer, uma coisa que tem valores até R$ 500, enfim, eu acredito muito que vende muito no automático, porque as pessoas não pensam tanto. Quando você sobe o ticket, e aí exige um pouquinho mais de interação. Pode não ser presencial, mas um pouco mais de interação. Quanto mais sobe o ticket, tem a necessidade de estar presencial, porque as pessoas têm essa necessidade dessa troca. Tá? Para quem vende ticket menores e para quem vende ticket maiores, a orientação é a mesma. Primeiro, você precisa conhecer muito bem o quem você está falando e o quem você quer falar. Não é só com quem você está falando, mas com quem você quer falar. Sim, você decide para quem você vai vender. Entende? Eu chego em empresas, elas têm 10, 15, 20 anos. A pessoa está 10, 15, 20 anos e eu chego lá e está perdida porque ela quer se enquadrar no que estão falando hoje em dia. Vou dizer para você o seguinte, para uma empresa ficar 10, 15 anos, ela tem uma coisa especial. Porque é muito difícil você manter. Né? Então, vamos descobrir o que é isso. E aí, vamos descobrir quem teve mais sucesso com o seu produto e vamos potencializar e vamos trazer pessoas que estão nessa conexão de frequência. Então, a Camila, ela comprou o meu treinamento há 10 anos atrás. Qual foi o sucesso que ela teve? Ela fez um depoimento muito bonito. Por que ela fez? Vamos entender o que ela passou, quais foram os insights que ela teve, quais são as fichas que caíram nesse treinamento, para eu entender o que eu pude contribuir melhor com ela e por que ela teve sucesso com a minha contribuição. Pô, esse sucesso que você teve é o meu maior diferencial. É nisso que eu boto energia. Entende? E aí eu vou olhar o meu histórico. Mas e a empresa que está nascendo agora? A que está nascendo agora, você precisa escolher a quem você ajuda mais. Para com esse negócio de ficar escolhendo as pessoas que compram mais fácil. Não existe como mais fácil, ele é limitado para quem está com o dinheiro sobrando E não existe mercado saturado também, não né? existe. Né? Hoje em dia tem mercado para todo mundo, todas as áreas. Por isso que é importante você estar alinhado com aquilo que você, né, veio para fazer, seu propósito. A mesmice está saturada. Então, se você for aquele cara que fala a mesma coisa todo mundo, vou te dar. É simples, o cérebro ele clama por diferença. Então, você chega, olha uma cesta de ovos brancas e lá tem um ovo amarelo. Você vai focar no ovo amarelo. Porque tem uma cesta de ovos brancos. Agora, se você for um dos ovos brancos, não vai chamar a atenção. E por que chamaria?
Uhum. Qual o motivo? Então, quando eu ensino técnicas, por exemplo, de prospecção e abordagem, Ada, minha primeira pergunta é para você parar e pensar. Por que que a pessoa vai me dar atenção? O que que ela quer? Quais são os desejos dessa pessoa que eu quero ajudar? Qual é a realidade que ela está inserida? Qual o resultado que ela quer buscar e quais são as objeções ou resistências que ela está sofrendo agora? Então, eu posso abordar ela através das resistências que ela está vivendo agora ou pelo resultado que ela quer alcançar, dizer que eu posso ajudar ela com isso. Quer aprofundar nessa conversa? Quero. Então, vamos para uma reunião para fazer uma apresentação para você. Ajudo muitas empresas no B2B a Uhum. fazerem isso e também no B2C. Pessoas, B2B são negócios de empresas para empresas e B2C de negócios para pessoas finais, pessoas físicas. De qualquer jeito, você tem que se relacionar com o ser humano, né? Uhum. Parar de vender a empresa, parar de vender o produto e começa a vender para a pessoa quem você é, porque não esquece, fala para todos ver, não esquece, lembre-se sempre de nunca se esquecer que o cliente compra você primeiro, não compra o produto. Sim. Então, se ele compra você primeiro, você tem que trazer para ele uma diferenciação sua, uma conexão entre vocês dois. Depois você conecta ele não com o produto, mas com o resultado, com a transformação que seu produto gera para ele. Uau! Mais um uau pra Olha, você aí. É isso, exatamente. E assim, Alexandre, então assim, de tudo que você falou, o que que eu entendo? Que o passo principal para uma venda ocorrer é você entender seu público. hum, Conhecer seu público, né, bem profundamente, para você saber o que ofertar e como fugir das objeções. Porque daí, você conhecendo, você já está preparado para aquilo, né? Você já sabe qual a resposta. E essa questão da conexão, né, que você falou assim, ele precisa, né, confiar em você, comprar de você. Ele compra de você e não da empresa. Eu, Camila, já tive uma experiência um pouco ruim com isso. E aí eu queria até a sua ajuda aqui, porque a minha dor pode ser a dor de outras pessoas que estão sim, assistindo, sim, tá? Quando a gente é uma eu presa, sim. que tem muitos por aí, Uhum, é natural que muitas vezes a gente mesmo vai lá e faz a venda. Né? Então, a minha primeira empresa foi de uma agência de viagens. Não sei se você sabia disso, mas eu é, tinha uma agência de viagens. E eu lidava direto ali com o cliente. Era eu que vendia, era eu que fazia tudo. Né? A pessoa ligava, quer falar com RH, sou eu. Quer falar comercial, sou eu. Quer falar... era tudo eu, né? Então, assim, eu tava na linha de frente em todos os sentidos. E eu era vendedora, então era comigo que eles se conectavam. E aí, depois de fazer um treinamento de vendas e enxergar potencial de crescimento da minha empresa, eu comecei a entender um pouco melhor também sobre gestão, comecei a fazer vários cursos e tal. Tanto é que hoje a minha mentoria é em gestão empresarial. E uma das coisas que eu ensino os meus mentorados é você não ficar mais na eu presa. uhum, Eu falo, você precisa ter pessoas para te ajudar, você precisa começar a ter uma empresa autogerenciável para ela poder crescer. Né? Uma empresa sozinha, ela não cresce. E aí a gente começa a ter representantes comerciais, né? Um setor de vendas, um setor de marketing, né? Um setor financeiro. Então a gente começa a criar setores e a gente começa a tirar a nossa imagem ali da linha de frente. E aí o cliente não falava mais comigo, ele falava com os meus vendedores. E aí, qual que foi minha primeira dor ali? Eu pensei comigo, né? Falei, bom, vou treinar eles da mesma forma como eu fui treinada. E aí a venda vai acontecer do mesmo jeito. E eu fiz isso. Mesma pessoa que me treinou minha equipe. Só que aí as pessoas ligavam na agência e falavam assim: ah, não, mas eu quero falar com a Camila. Eu só compro se for com a Camila. Não, mas a Camila não tá aí? Ah, então eu vou esperar ela vir. E eu falava, gente, e aí, como é que eu deixo essa empresa autogerenciável, sendo que as pessoas elas querem comprar de mim, porque elas se conectaram comigo. Então, eu senti essa dor de manter uma conexão tão forte com o meu cliente e não conseguir me distanciar do setor comercial depois. E aí, como é que a gente resolve isso? pô, é interessante que você está trazendo, porque é uma realidade de muitos, a maioria dos Uhum, empresários, na maioria das empresas no Brasil são de pequenos. Né? Os maiores contratantes do país são os pequenos, cerca de 70% deles são sim, os pequenos. E eles passam por esse desafio que você está passando. Veja, eu quero trazer, antes da resposta, eu quero trazer uma visão de evolução. Você tá. abre a sua empresa e é você, foi eu empresa. E você faz isso, tem telefone, tem que falar com a pessoa do marketing, desliga, oi, sou do marketing. É sempre você dando o Uhum, seu jeito ali. Porque é começo, é início. E quando você tem início, você fazendo uma comparação com um barco, tudo que você vai fazer é pequeno.
Então, você está com jet ski, né? Você vira o corpo, o jet ski vira junto, né? Sim. Qualquer mudança, ela é automática. Mas o jet ski é você e mais um. Quando você vai contratar uma equipe, você aumenta um pouquinho o barco. E aí a curva já é um pouquinho mais arredondada. Ela precisa de mais espaço. E esse espaço tem um processo para fazer essa curva. Por exemplo, a questão de integrar o funcionário no processo ao qual você construiu. Você está me dizendo, eu atendi os meus clientes. Qual é o processo desse atendimento dos clientes? Ah, está aqui, ó. Então, tem que se tornar processo, realidade. Ele tem que ir para algum lugar para ele se tornar replicável. Eu contrato um vendedor e falo para ele assim, faz assim, 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 como eu faço, tá? Só que ele não é você. Então, o que é a melhor coisa a se fazer? Lembrando que o mais importante do processo é o ser humano, mas o ser humano que se adapta a esse processo. Não é qualquer ser humano. Você constrói o processo e você contrata pessoas aderentes a esse processo. Então, se você tem um processo, por exemplo, que uma das competências é relacionamento, eu vou trazer uma pessoa boa em relacionamento. Como, por exemplo, uma empresa de viagens, uma pessoa boa em relacionamentos. Porque vai ser mais fácil para ensinar para ela o processo que eu tirei da minha cabeça, botei no papel, quero replicar. Não adianta, a maioria dos empresários fazem o que eu vou te falar agora. Olha, João, você chegou aqui agora, tem o José está aqui há 10 anos. Fica com ele, que a gente chama de sombra, fica com ele, aprende tudo que ele está fazendo, e daqui a uma semana, 15 dias, eu quero você igual, ok? José demorou 10 anos para ser José aqui na minha empresa. E o cidadão chega agora, eu quero que ele seja igual. Não existe isso. Existe você desenvolver um processo, que a gente chama de processo de rampagem, para o vendedor evoluir nesse processo. Geralmente, eu costumo um processo de 3 meses para ele ficar ok e autônomo e autorrealizável. Não dependente, autorrealizável. Então, qual é o primeiro passo? O quanto que ele sabe de autoconhecimento. Porque você não vai conseguir conectar com ninguém, com outro ser humano, se você não entende nem do ser humano que é você mesmo. Entende? Peraí, se você chegou à conclusão que você tem desafios, que você tem percepções, que você tem uma realidade que é sua, você vai entender que existe uma outra realidade ali. E aí você vai se interessar para essa realidade para entender e fazer a conexão. Enquanto você não entendeu que existe uma realidade, uma percepção e um mundo seu, você ainda está no mecanicismo falando assim, tudo é igual. Por isso que as coisas não se conectam, entendeu? Sim. De processo e isso pessoas. tem a ver com comunicação assertiva, né? Sim. Quais são os perfis que tem mesmo de compradores? Que eu lembro que tinha alguns perfis, então, por exemplo, pragmático e tal. Isso faz diferença na hora de você responder ao cliente? Porque eu falo que eu brincava, né? Que o vendedor, ele é falso. Porque cada hora ele tem que ter um perfil, né? Então, tá falando com um pragmático, vai ter que ser mais ágil. Vai estar falando com uma pessoa que gosta de bater papo, vai ter que ser mais amigável, né? Então, assim, ele não pode ter personalidade própria. Que você diz pra gente sobre isso? Existe sim essa teoria e tem uma outra que eu gosto mais de utilizar. Tá. Eu sempre gosto de trazer para o ser humano, não para o cliente. O cliente é um ser humano. Volta um pouquinho antes de ser cliente, antes de assumir esse papel. Vai no papel natural do ser humano. Então, o William Moulton Marston, ele desenvolveu o DISC nos anos 20 e é muito utilizado. O que eu faço? Eu sou treinado e sou certificado como treinador DISC. O que eu faço? Eu trago métodos de venda para cada perfil. Então, você tem um dominante, né? Você tem o executor, que é o dominante, você tem o influenciador, que é o comunicador, né? O analista, e você tem o planejador. Para cada um deles, há uma forma de vender. E que é uma forma de vender? Eu vou trocar todo o meu produto, vou trocar toda a minha forma de abordagem. Não, é como você se conecta com essa pessoa. Entende? Porque depois que conectou, você naturalmente vai fluir os dois. Depois que construir um flow, né? Um fluir entre os dois, ele vai. Então, quando eu abordo o meu cliente, a primeira coisa que eu vejo é a velocidade da fala, a velocidade que ele se move, quais são os verbos que ele usa, porque o verbo é tudo. Isso é uma coisa que dá pra gente ver até no WhatsApp, né? Sim. A pessoa que ela gosta de mandar texto, a pessoa que manda áudio, a pessoa que fala rápido, a pessoa que fala devagar, né? Exato. Então, quando chega na minha frente, o cliente, geralmente, ele seria uma pessoa mais introvertida, né? Primeiro, tem alguns passos, né? Vou dar um passo a passo pra galera. Então, pra não... Eba! Vou 4 perfis, como é que eu faço? A primeira coisa que você faz, identificar se a pessoa é introvertida ou extrovertida.
O introvertido, ele é mais retido, fala baixo, fala pausadamente. Geralmente ele faz perguntas mais técnicas, de características. Ele quer planejar o que está vendo, então ele quer uma visão futura daquilo. Ele quer Uhum. certificações, ele quer validações, ele quer cases. Os extrovertidos, né? Eles já querem mais a conexão, eles querem ou se posicionar, ou você ajudar ele a se posicionar. Ele quer também ver qual é a energia do que está acontecendo, entende? São duas Uhum. pessoas diferentes. Então, eu determinei que essa pessoa da minha frente ela é introvertida. Então, peraí, a primeira coisa que eu vou fazer é me posicionar como ele, para ele poder entender o que eu estou falando. Não adianta você ser altamente extrovertido, como a maioria dos vendedores, a pessoa na sua frente está falando pausadamente e você está gritando. Não conecta, Não né? conecta. Então, não é que você vai se tornar outra pessoa, simplesmente você vai parar por 5 minutos e falar como ela, para que ela entenda você. É a Uhum. realidade dela. Sim. Depois você vai voltando. Naturalmente, ela já está conectada com você e ela vai no seu flow. Uhum. Porque aí tem um ponto de outra dica. Quem está na liderança da reunião sempre é o vendedor, não é o cliente. Sim. Isso é por uma premissa muito básica que as pessoas esquecem. Eu tenho o É. produto, o cliente quer. E geralmente, o que acontece? O vendedor fica pedindo para o cliente comprar. Não, você está vindo aqui comprar comigo. Tem umas condições. Deixa eu te mostrar quais são essas condições. E isso, ó, acho que para a gente chegar nesse nível que é o correto, existe um passo antes que muita gente falha, que é a questão do posicionamento e autoridade, né? Eu vejo que tem muita gente que não consegue escolher o cliente, que o cliente escolhe ele, só que aí não é o cliente que ele quer, e aí fica aquela coisa, tipo, eu escuto isso dos meus clientes. Ai, Camila, não, mas eu tive que fazer no Pix porque ela não podia. Eu falei, viu, mas quem manda na sua empresa é você. Você que tem que definir a forma de pagamento e não o seu Isso, cliente. isso. Só que os papéis estão invertidos. Por quê? Porque falta autoridade, falta autoconfiança. E aí entra tudo aquilo que você já falou de energia umas 2 vezes aí. Eu sei que você é das minhas, né? Você gosta de falar dessas coisas também. Então, assim, vamos um passo atrás também para a gente entender um pouco melhor essa questão do ser humano. Se a pessoa, o vendedor que está ali, também não tem essa autoconfiança, não acredita que essa venda é possível ou que ele é merecedor, qual que é a chance disso acontecer? É pouca. É, ele vai ter que ser um vendedor pedinte mesmo. É. Então, ele Que é possivelmente, cansativo, né? possivelmente não vai fazer vendas, vai sofrer compras, que é o contrário. Hum, Quando você tem uma autoridade, pensa só o que é autoridade. Primeiro a gente tem que chegar nesse lugar para não ficar aquela coisa de gatilho de autoridade. Não é sobre isso que a gente está falando, é sobre visão de autoridade. A Uhum. gente foi criado vendo as autoridades, né? Um médico é autoridade, um bombeiro é autoridade, um policial é autoridade, né? Um cientista é autoridade. Você vai no dentista, você senta lá e ele fala para você assim: tem uma cárie no último dente, eu vou ter que fazer uma correção, né? Eu vou ter que passar uma massa. Tudo bem? Então eu vou passar uma anestesia aqui para você. Você não para e Você não levanta questiona, né? e fala assim: me prova isso. Eu quero que você me prove que eu tô. Você não faz isso. Você vai, porque Uhum. ele é uma autoridade, ele é o dentista, ele é especialista na área. Então a gente tem que parar de ser vendedor pedinte e ser autoridade. Ou seja, conduzir o cliente até a compra. Vou dar uma dica para você, quando eu vou fazer reuniões com o meu cliente, a primeira coisa que eu faço é me posicionar com ele. Eu digo Uhum. o que vai acontecer nessa reunião. Como se fosse um atendimento numa loja, mesma coisa. Eu digo o que vai acontecer e combino com ele o que vai acontecer mediante o que eu estou dizendo. Então, oi Camila, tudo bem? Que bom que a gente está aqui nessa reunião. Como a gente combinou, hoje eu vou te apresentar a proposta do treinamento para líderes da sua empresa. Eu vou te mostrar tudo aquilo que você está precisando ter. Combinamos de estar aqui por 60 minutos e eu vou fazer meia hora de apresentação e depois a gente vai debater para alinhar o projeto. Tá tudo bem assim para você? Quem fala que não? Né? Então, nesse Isso é momento, muito o cara legal, tá, né? Você alinhar a é, expectativa também. nesse momento, o cara tá com o celular, às vezes, na mão, assim, e faz assim, não, tudo bem. E te dá atenção na hora, Uhum. certo? Ou você fala para ele assim, vou te fazer uma reunião para qualificação. Eu vou te fazer algumas perguntas no final e vou te dizer se eu posso te ajudar ou não. Tudo bem? Combinado? Então, você está no comando do processo. É. Não, E quem não tá no comando, às vezes o cliente chega ali, fica 10 horas ali, assim, só, né? Te sugando energia e aí no final, às vezes, nem compra, não compra, porque está dando para né? ele exatamente o. Ele não sabe ser especialista no que você vende. Então, o que é na cabeça do cliente, por exemplo, ele vai comprar um carro. Ele chega na loja
e começa a fazer perguntas para você sobre um carro que está numa linha que tem outros carros da concorrência, tipo um sedã, Uhum. né? E começa a te perguntar coisas sobre direção, consumo de combustível, sobre seguro, sobre uma série de coisas. Você fala tudo para ele sem fazer nenhuma pergunta. Ele está te entrevistando, ele está no comando. Ele sai de lá e fala: tá, se tudo isso aqui é possível, deve ser possível também no concorrente. Qual é a questão da autoridade? Ele vê você como o único caminho possível para chegar ao objetivo. Uhum. Porque ele comprou você e você se tornou o caminho possível para ele chegar ao objetivo. Ou para se livrar da dor, ou para alcançar alguma necessidade. Você deve ser a luz para o cliente. Isso é juntar o dom com a técnica. Não Uhum. é ficar baseando na técnica, ter um script, fazer pergunta. Ah, que legal, deixa eu perguntar isso aqui para ele agora. Não é isso, não se trata disso. Uhum. Faz perguntas para você entender a realidade dele, o resultado e a resistência. Quando eu for apresentar para ele, logo após, eu já sei o cenário que eu vou apresentar, baseado nas informações que ele me deu. Ou seja, o cliente se torna o ator principal da história que eu vou contar agora. Uau. Conecta muito. Acabou meu uau, você vai ter que devolver para eu te dar mais. Tô colecionando o áudio, galera. Colecionando aqui, Aqui, ó. gente. Tá aqui Nossa, no meio, só muito você legal. juntar. Muito legal mesmo. E acho que parece meio óbvio algumas coisas, mas realmente as pessoas não fazem, né? Não. Tudo isso que você falou. Pensa como é simples. É só você ouvir o cliente. É só você prestar atenção no que ele está falando. E aí você tomar todo esse direcionamento. Né? E lógico, as técnicas, postura, autoridade, tudo isso vai ajudar. É um conjunto, né? Não é As pessoas às vezes te contratam achando que você vai fazer milagre em um dia, assim, né? Tipo, ó, não, é aqui, ó, pauzinho mágico, pronto, virou um ótimo Cara, vendedor. Não não. é do dia pra noite, né? A gente tem que Acontece sempre. praticar. Eu Difícil, mas imagino. acontece sempre. Como que é isso aí pra você? Pô, elas chegam, geralmente a pessoa que me procura, ela não me procura porque tá tudo bem. Me procura porque tá faltando vendas. Sim. Só que ela me procura porque geralmente ela viu alguma coisa na internet e conectou com ela. Só Uhum. que ela também viu outras coisas. Então ela me viu que ela percebeu que eu trabalho com desenvolvimento humano dentro de vendas. Quando você Uhum. capacita a força, o poder das pessoas, elas vendem muito. É simples assim. Mas ela também vê outras coisas, que são atalhos. E na reunião, às vezes, isso vem os atalhos. Uhum. Então, faz essa palestra aqui, porque as pessoas vão mudar completamente depois disso. Cara, se você quer acreditar nisso, pode acreditar. Mas você está lá, as pessoas estão lá, na sua empresa. Vamos dizer que ela tem média de 1 ano, 2 anos na sua empresa, na sua equipe. Né? 2 anos para se tornar do que está. Para estar naquela posição, fazendo energia para isso, construindo energia para aquilo. Não se troca energia do nada. Aí você tem que decidir colocar energia em outro lugar e reconstruir. Então, por Uhum. isso que eu prefiro fazer programas de treinamento, desenvolvimento humano, do que simplesmente uma palestra. Ah, Alexandre, você não faz palestra? Faço. A palestra tem uma função, sensibilizar. Sensibilizar o novo, sensibilizar as possibilidades. Só que quando você quer uma mudança efetiva, você deve investir numa mudança efetiva. Entende? As pessoas estão querendo muito o pozinho mágico que não existe. Que é o atalho, né? Para de querer acreditar na história que estão contando. Sim. Você, empresário, você faz um esforço enorme para estar aí. Olha para a sua história. Uhum. Aonde foi que veio o atalho na sua história? Aonde foi que na sua história caiu um pozinho do nada? Se você me permitir, eu queria trazer até um pouquinho da mecânica quântica para essa história. Adoro. Pode ser? Só antes de você falar sobre isso, dessa parte, eu queria só complementar aqui isso que você falou, né, de que você tem que não só dar uma palestra, mas realmente treinar uma equipe. Vai um tempo, é um processo. E uma das coisas que eu enxergo que as empresas têm hoje de dor também é o turnover. Hum. Imagina que você vai lá, investe, porque, né, não é tão barato, tem um valor agregado ali. Aí você vai lá, investe, treina toda a equipe, cria processo, tá todo mundo treinadinho, bonitinho, daqui a pouco um sai, outro sai, aí chega outro, aí tem que treinar de novo. Eu lembro até que na época eu deixei gravado meus treinamentos, que eu falei, eu tô cansada de ficar treinando de novo. Falei, tá aqui, assiste o vídeo, qualquer dúvida você me chama. Foi mais ou menos assim, né? Porque é uma dor que as empresas têm, principalmente hoje em dia, que eu vejo que os jovens, principalmente, eles estão cada vez mais exigentes e com menos vontade de trabalhar. Essa é a minha percepção, tá, do mercado. E não só eu, mas muitos amigos empresários meus também estão percebendo isso. Fala, gente, o que está acontecendo com essa galera que agora não quer cumprir horário, não quer fazer o que tem que ser feito, né?
não pode ter meta e fica de mimimi e tal. Eu falo, então, assim, só pra gente complementar Sim, antes de sim. você continuar, por isso que também é importante a liderança, Hum, né? E você também dá treinamento de sim, liderança, né? O sim. que você pode dar de dica pra gente conseguir, talvez, não só montar uma equipe bacana, mas sustentar essa equipe por mais tempo? É. É, tudo começa pelo começo. Mas que coisa louca, Alexandre. O Oh! que é o começo de uma empresa? É saber a sua realidade e o resultado. Depois, a resistência. Vamos voltar aqui. Qual é a minha realidade? Eu sou uma empresa, vou colocar aqui, uma empresa de treinamento. Eu sou uma empresa de venda de papéis. Vamos colocar aqui, uma empresa que vende papel, uma gráfica. Eu sou uma gráfica. O meu core business é vender papéis de diversos tipos. Então, eu imprimo cartazes, imprimo banners, imprimo diversas coisas. Então, tenho minha parte operacional, minha parte de vendas, minha parte administrativa, né, minha parte financeira. Essa é a minha realidade. Qual é a minha outra realidade que eu tenho aqui? Eu estou vendendo pouco. Um exemplo. Meus funcionários não estão produzindo. Os funcionários que chegam não querem fazer o trabalho que eu determino. Estou com problema de engajamento, estou com problema de pertencimento. Essa é uma realidade, assume. Primeira coisa, assumiu isso é uma realidade? Ok. Qual é a realidade que você tem que olhar para fora das pessoas que estão vindo para você? Eles não estão programados na sua programação. Qual é a sua programação? A sua programação é 8 às 18, trabalhar muito, entende? Não estão. Então, vamos assumir isso logo, porque não adianta ficar xingando os caras. Uhum, A galera chegou com uma ideia diferente. E quem produziu essa ideia foram os pais. uhum. Não aconteceu do nada. Não aconteceu do nada. Então, o que a gente manifestou nessas crianças foi tudo que a gente queria. Mais tempo. Entende? Sim. Queríamos mais lucro e mais liberdade. Viramos empreendedor para ter mais dinheiro e ter mais tempo. Só que a realidade não foi essa. E a gente contou essa história para os nossos filhos. E eles estão. Aí você pode estar me ouvindo falando, eu nunca disse isso pro meu filho. Pensa bem. Pensa bem. Gente, quem aí tá tomando uns tapas na cara? Sou só eu? O colégio que você proporcionou, o carro que você proporcionou, que é bem diferente do ônibus que você pegou, da escola É. estadual que você estudou. Pensa bem, que você corria muito mais atrás das coisas, hoje o seu filho de repente correu menos. Então, nós manifestamos essa realidade. E eles estão indo agora para o mercado de trabalho. E eles entendem uma realidade diferente daquela nossa. Pronto, assume que isso é uma verdade. E qual é a realidade que eles têm? Então, qual é o recurso que eles podem oferecer? Vou trazer, vou colocar dentro do processo do recurso que eles podem trazer. Então, desenhei o processo. Desenhei o processo de vendas, por exemplo. Desenhei o processo de vendas, eu preciso colocar uma pessoa aqui para prospectar. Tá? Então, eu preciso desenhar não só o processo técnico, mas o processo comportamental. Para trazer pessoas que podem se comportar daquela forma, não de forma diferente. Só que eu pego, eu olho para o processo técnico, ofereço esse processo técnico para alguém, a pessoa topa e vai. Só que ela topou porque ela tem uma necessidade. Uhum. Ela não topou porque é o que ela está conectada. Entende? O que ela está conectada. Então você tem que entender que você quer trazer uma galera jovem, o seu ambiente é para receber essas pessoas. As pessoas pensam de forma diferente. E Sim. eles estão conectados. O que eu tenho que fazer? Eu vou lá e faço. Então Não a há gente tem que mais. se adaptar a essa nova geração. Sim, porque é assim como fizeram com a gente. Quando Uhum. a gente chegou no mercado de trabalho, 20 e poucos anos atrás, existiam os workaholics que ficavam 24 horas em empresas. A gente começou Sim. a manifestar o desejo de, peraí, tem final de semana. Peraí, eu quero viajar no feriado. Não foi o que a Uhum. gente fez? Sim. Não existia viajar em feriado prolongado antes da nossa geração. É. Começamos a viajar em feriado prolongado. Não, tem um feriado no meio da semana, eu vou lá no resort. Entendeu? Então, de um tempo para cá, você tem resorts, você tem muito mais viagens, como você abriu sua Sim, empresa, tem muito mais agências de viagem, porque nós decidimos que nós queríamos aproveitar um pouco mais da vida. sim. Anteriormente ao nosso, ninguém aproveitava. Uhum. Então, primeira coisa, realidade. Essa é a realidade. Estar mudando. Para de brigar com a onda. O mar é assim, é uma onda atrás da outra. Aprende a surfar nesse mar. Perfeito. Seja um ambiente que atrai esses talentos. E tem a pessoa que não se conecta com o trabalho, essa você se livra. Porque é trabalho.
Sim. Agora, tem a pessoa que está mais conectada com o trabalho para fazer o que tem que ser feito e um ambiente que deixa ela confortável. Uhum. Outro ponto. Vamos para o resultado agora. Qual é o resultado que você quer? O resultado que eu quero é aumentar 20%. Ok. Qual é a capacidade, habilidade técnica e comportamental que essas pessoas têm que ter para crescer 20%? Não é a empresa que cresce 20%, são as pessoas que crescem 20%. O vendedor vai crescer 20%, a sua empresa vai crescer 20%. Não é uma entidade em algum lugar que vai crescer, CNPJ que vai crescer, são as pessoas. Então, seja uma escola. Sim. Seja uma escola de crescimento, entende? Ao invés de ficar reclamando que as pessoas não querem trabalhar. Imagina só que você está dando uma aula de uma matéria, alguma filosofia, por exemplo, que eu faço. Às vezes eu falo com as filosofias, as pessoas ficam... Cara, vendedor faz filosofia, muito aprendizado em filosofia. Tem um perfil para estar em filosofia. Então, não é todo mundo que vai lá. Por exemplo, eu conheço pessoas que são mais executoras dominantes que não aguentariam ver o professor falando. Uhum. Né? O meu professor, no caso, que é um cara genial, que ele fala com uma velocidade menor, faz pausas. Mas essas pausas, essa velocidade menor, é sabedoria. Uhum. Não é falar no automático. Sim. Entende? Estou trazendo essa informação para você ter consciência do onde você quer chegar. Eu chego nos empresários, eu quero crescer. Quanto? Vamos fazer conta? Uhum. Vamos trazer a realidade para um projeto, não simplesmente eu quero, né? Um E aí plano de ação, né? isso, e aí a gente vai aí nessa jornada nós vamos entender quais são as resistências para chegar lá. Gestão de pessoas é uma resistência. Uhum. E aí você não sabe fazer gestão de pessoas, então contrata logo uma pessoa que tem essa habilidade, Perfeito. reconhece essa realidade. Você não é bom com pessoas e você precisa crescer através delas. Então, traga logo um gestor de pessoas. Ou vai ficar batendo, trocando gente, Uhum. acreditando que o mundo tem que mudar. Não a sua empresa. Uau. Não, peraí, deixa eu pegar todos os meus uaus aqui. Uau! Mas, ó, peguei tudo de volta aqui pra dar pra ele de novo, gente. Não, fantástico. Puta aula. Desculpa a palavra, gente. Mas, assim, uma baita aula aqui pra gente. Gente, e assim, tudo que você trouxe aqui faz muito sentido. E às vezes é aquela verdade que a gente não quer ouvir, né? Mas o quanto que a gente também tem de culpa das coisas não estarem dando certo, né? E o que, que eu posso fazer de diferente para as coisas começarem a dar certo? Porque realmente as pessoas elas querem resolver, mas elas não querem ter comprometimento, não querem se responsabilizar, né? E a gente sabe que aí você pode até entrar agora nessa questão, né? Que a gente gosta muito de física quântica, a gente sabe que tudo começa através da gente, da nossa mente, de quem nós somos e quem nós acreditamos que nós somos. E aí, por que a gente sempre terceiriza a culpa? Não, mas a culpa não é minha, a culpa é do meu funcionário que não tá fazendo o que eu falei pra fazer, a culpa é do governo que tá me cobrando um imposto que não deveria cobrar, a culpa é... E aí falta muito hoje nas empresas e nas pessoas essa autorresponsabilidade de enxergar que tudo que tá acontecendo foi porque nós decidimos, nós contratamos essa pessoa, nós abrimos essa empresa, né? Então, assim, nós se posicionamos dessa forma. Então, o que a gente pode fazer de diferente? Começando a partir de nós, né? Então, acho que isso é uma das coisas que a gente precisa falar aqui. Não são todos que estão dispostos a ouvir mesmo. Eu sei porque às vezes eu falo isso pro meu cliente, de repente ele nunca mais volta. Eu falo, gente, não é para qualquer um mesmo, porque as pessoas estão acostumadas a terceirizar, né? A falar que sempre a culpa é do outro. Então, obrigada pela sua entrega, que, nossa, achei fantástico tudo que você explicou sobre esse meu questionamento, porque talvez também tenha aberto aí a mente de outras pessoas. E aí, agora, falando um pouquinho dessa parte aí, né, eu vi, né, nas suas redes sociais, a gente conversou bastante, você até participou comigo lá do meu projeto, né, da Vida Incrível, tanto é que Incrível mesmo. o Alexandre é uma das pessoas que eu coloquei no meu time de suporte desse movimento maravilhoso, porque eu vi que você gosta também desse assunto e você também está envolvido, né, nessa questão que tem tudo a ver com o desenvolvimento humano também, né? Sim. Mas o que você gostaria de trazer para a gente aí? Em que momento que você enxergou isso? Que você começou a entender essas leis universais? E em que momento que você aplicou isso na sua vida? Bom, foi assim. Bom, eu sou um homem de desenvolvimento humano, né? Vendas, para mim, é uma forma de materializar, mas sou um homem do desenvolvimento humano. E como que eu percebi a questão da mecânica quântica? Porque eu estudo neurociência, antroposofia e filosofia. O que eu procuro? Padrões repetitivos.
o tempo todo. Quais são os padrões repetitivos que estão acontecendo ao meu redor e nas pessoas. E quando eu percebi que há padrões repetitivos, eu falei, mas da onde vem esses padrões? E você vai como ampliando o zoom. Você foi investigando ali, sabe? né? Vai ampliando, ampliando, e você percebe que, primeiro, é uma energia que está emanando ali. E não é só eu que estou falando isso. A física está falando isso. Né? Você pode questionar e procurar. A física está falando isso. E qual é a energia que está emanando naquele padrão repetitivo? Geralmente é uma energia histórica da pessoa, do ambiente, da programação que ela recebeu. Então, eu uso muito isso para entender e para projetar. Vou dar um exemplo para você. Eu faço consultoria em empresas. Então, muitas vezes eu fico com foto de Minerva em contratação de executivos, de vendas, gerente de vendas, executivos de vendas. Então, o empresário faz o trabalho dele de seleção e traz 3. Um dos 3 eu quero contratar. Me fala quem. Né? Ele passa essa responsabilidade para você. Passa para me dar o meu voto técnico. Tá. Se ele vai acatar ou não, é com ele, mas ele me dá o voto técnico. Uma coisa que eu utilizo é a parte ancestral do vendedor. Vê se você entende o que eu estou falando. A gente não falou aqui que tem uma psicologia social que traz uma negatividade à função de vendedor? Sim. Se eu vivo num ambiente onde tem vendedores, é uma outra realidade. Então, se eu tenho um empreendedor, uma pessoa que tem uma empresa, um empreendedor, uma vendedora de banana, uma feirante, na família do vendedor, se fala de venda de forma diferente do que uma pessoa que tem uma ancestralidade financeira, em logística. Eles falam diferente sobre vendas. É diferente. Vender é um ato de trazer recurso. Entende? Sim. É um ato de você ir buscar o novo dentro desse ambiente. Então, eu procuro essa programação. É uma delas. Cultura de vendas. O que é vendas para você? Né? Eu, por exemplo, eu nasci dentro de uma loja de centro da cidade de São Paulo. Ou seja, tinha que vender. Então, aquilo ali é uma realidade para mim. Outras pessoas nasceram em outras realidades que eu não tinha que vender, passar por um processo, talvez, de um vendedor que ia fazer uma empurroterapia, empurrar alguma coisa. E ficou com esse processo. Esse processo, essa programação é uma energia que você traz com você. Entende? Sim. Estou dando um exemplo de vendas, mas você pode usar exemplo para qualquer outra coisa. Então, o que é alegria para você? O que é meta? O que é realização? É uma energia parada lá. Muitas vezes você vê na pessoa buscando, fazendo uma força enorme, né? E eu não sei se sou eu ou é que está acontecendo comigo, mas eu estou vendo muitas pessoas tendo problema de pedras, rim, vesícula, energia parada, que não está fluindo, porque você quer de um jeito e um único jeito. E quando eu penso em física quântica, eu olho para o universo e vejo bilhões, trilhões de possibilidades. Porque se existe uma estrela, é uma possibilidade. Existem várias possibilidades. Se existe uma cor, é uma possibilidade. Se existe bilhões de cores, é uma possibilidade. Mas a gente fica agarrado apenas em um. E muitas vezes esse um nos faz sofrer porque ele não vem do jeito que a gente quer. A gente não entende o fluxo. Sim. Qual é a melhor energia para você fluir? Tanto em vendas quanto em qualquer outro lugar? Felicidade. Mas não é felicidade idiota de ficar sorrindo para todo mundo e fazer a vontade de todo mundo. Simplesmente, lembra do autoconhecimento? Volta para o autoconhecimento. Não tem caminho diferente, gente. É você conhecer o que te faz bem e botar energia nisso. Que faz sentido para você, né? E realmente, eu até deixei ali também o livro Segredo, mas muitos dos livros que eu li, dos cursos que eu fiz com relação, né, essa parte ali de física quântica, eu vejo que o amor, a energia do amor, da alegria, da gratidão, é o que vai fazer com que você conquiste os seus sonhos, com que você atraia tudo aquilo que você quer para sua vida, né, que é muita abundância, prosperidade. E aí vem os bloqueios, por quê? Porque as pessoas, elas não estão vibrando. Por que elas não estão vibrando nessa frequência do amor, da alegria, da gratidão, que são as frequências mais altas do universo? Porque elas estão fazendo algo que não traz esses sentimentos, essas emoções para elas. Então, assim, por isso que é importante a gente entender, primeiro, nos conhecer. O que te traz alegria? O ambiente que você tá, né? Se faz sentido para você estar ali. Porque tem muita gente que, às vezes, escolhe uma profissão porque foi empurrada naquela profissão, né? Não porque ela realmente se sente confortável ali.
E eu vejo pessoas que têm medo, né, de tomar uma decisão, de sair de algo certo pelo incerto, ou, ai, nossa, mas minha família inteira apostou isso em mim, agora eu vou mudar de ramo, vou sair disso, vou para aquilo. Mas eu também tô vendo uma nova onda aí de pessoas com mais de 40 anos, mudando completamente de ramo. Eu falo, então acho que as pessoas começaram a entender isso. Para de ficar patinando. Começa a ver o que realmente faz sentido para você. E aí você vai ver o que a gente chama de flow, Uhum. não é? É o fluxo de energia fluindo na sua vida. Exatamente. Tem um ponto que eu gosto muito de trazer, é que esse flow, ele não é um lugar apenas de ordem, sabe? Tá tudo encaixadinho. Cara, é caos e ordem. Imagina Sempre. só, eu sempre Eu olho, falo que é uma montanha-russa. né? Eu sempre olho pro mar e falo assim, cara, eu vejo o surfista entrando e ele teve que se adaptar, chegar naquele momento ali, de conseguir fluir Uhum. com a água. Teve caos, onda, caldo, e ele aprendeu. E dali ele vai querer pegar um dos maiores, caldo também. Ou seja, vai ter o caos muito para ele, até ele aprender. A primeira coisa que vai acontecer é assumir a realidade, virar uma onda após a outra. Sim. Tenha certeza disso. Tem duas certezas que tem que ter na vida. Uma, que você vai morrer, e a outra, que vai ter crise. Para você aprender a viver nesse planeta. Simples assim. Isso é uma das coisas que eu gosto também de falar, né? Que às vezes as pessoas acham que só porque a gente, né, já elevou o nível de consciência, os problemas vão deixar de existir. Eu falo, não deixa de existir. A prova disso essa semana, né? Contei pra você que eu passei um perrengue lá e fiquei mal mesmo, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente. Sim. E aí acontece episódios na sua vida, né? Pode ser, sei lá, um acidente físico, pode ser um término de um relacionamento, ou perder o emprego, acontece coisas na sua vida, e aí você fala, nossa, e agora, né? Mas eu tava indo tão bem, o que aconteceu? Então, na verdade, a gente tem que buscar ter uma estrutura boa, né? Que aí é através do desenvolvimento humano, através do autoconhecimento, para não que os problemas vão deixar de existir, mas para você saber lidar com eles quando eles vierem. Sim. Então, essa semana, por exemplo, quando eu percebi que eu, sem querer, me coloquei numa situação ali e eu entendi o porquê eu me coloquei nessa situação, uma vez que eu aumentei meu nível de consciência, eu saí mais rápido dessa situação. Então, não é que eu não tive os meus momentos de baixo. Vou ter outros, com certeza, né? Nós somos jovens, ainda temos muita coisa para viver. Mas o importante é, quando a gente aumenta esse nível de consciência, fica mais fácil o processo. Então, a partir do momento que eu percebi que eu não estava bem, eu falei, eu tô sentindo que a minha energia caiu. O que eu fiz? Eu liguei pra minha terapeuta. Liguei pra ela, falei, viu, faz um trabalho aí, resolve esse BO aí, porque eu não tô conseguindo sozinha. Então, eu pedi ajuda. Eu acho que pedir ajuda é um passo importante também, quando a gente começa a entrar nesse autoconhecimento. Porque não é porque, nossa, eu entendo quem é a Camila, eu sei de tudo, que eu vou resolver tudo sozinha. Sim. Não vou. Olhou para a realidade e viu, cara, não tô dando conta, não tô sabendo lidar com isso aqui. Levanta a mão, pede ajuda. Agora, ficar no mesmo lugar também é uma decisão. Exato. Assume que você está nesse lugar porque você decidiu estar. Então, a ampliação da consciência, ela não está desassociada da autorresponsabilidade. Quanto mais autorresponsabilidade você adquire, mais autoconsciência do que está acontecendo, você também. Porque essa questão que você trouxe um pouco tempo atrás, um pouco antes da nossa conversa, de as pessoas ficam terceirizando, é por isso. Elas não querem estar tão consciente e tão responsável do que está acontecendo. Estão culpando Deus, o Trump que acabou de ganhar, qualquer outra coisa, né? Para dizer, eu não sou responsável por isso. Não se trata muito de culpa, porque a culpa ela não te dá resultado. Agora a autorresponsabilidade dá. Eu sou responsável pelo que está acontecendo aqui, porque eu estou envolvido no processo. Nesse envolvimento desse processo, como que eu posso deslocar a energia para outro lugar que vai me dar resultado? Olhar com mais carinho, ao menos autocobrança. Esse negócio de colocar a culpa de quem não tem. Olha a culpa é sempre nossa, né? E eu falo que, na verdade, não é nem que a culpa é nossa, né? Porque culpa é uma palavra pesada e até a energia de culpa, a frequência de culpa é uma das mais baixas do universo, né? Mas eu falo que é responsabilidade. Não é sua culpa, é sua responsabilidade, né? Então, assim, Alexandre, queria agradecer por esse bate-papo e acho pouco tempo até, porque, a gente tem muito assunto para conversar. E até por conta disso, gente, eu tenho uma novidade para contar para vocês aqui, né? Aproveitando o podcast,
Eu e o Alexandre, a gente está fazendo parcerias em outros projetos que virão agora em 2025, porque quando a gente encontra pessoas que estão alinhadas, os seus valores, os seus propósitos, é o momento que a gente começa a realmente ir para um outro nível, né? E eu senti isso em você, Alexandre, quando eu te chamei para vir aqui, não só para contribuir para os meus ouvintes, porque eu tenho certeza que tinha certeza que isso ia acontecer, mas também porque eu senti essa sua energia, eu senti que você tem muito a entregar para qualquer pessoa, não só para os empresários, mas para as pessoas físicas também que estão precisando desse conhecimento, desse entendimento do ser, do estar, que as pessoas ainda não estão conseguindo dissociar isso. Então eu tenho certeza que nós vamos fazer coisas incríveis juntos, né? E depois a gente vai compartilhar com vocês. Tá? Tô dando um spoiler, mas em breve vocês vão saber aí das novidades. Mas eu tô muito feliz da gente ter se conhecido, da gente ter se conectado. E queria te agradecer aí por tudo. Gratidão. Gratidão mesmo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Te falei que eu gostaria de emprestar os meus olhos para você, para ver a luz que eu vejo em você. Tá? Obrigada. E você me ajuda a ser eu. Porque o meu propósito é muito simples, é aprender todos os dias, compartilhar sempre. Enquanto eu estiver fazendo isso aqui, numa reunião 1 a 1, numa palestra para 1000 pessoas, ou simplesmente fazendo um treinamento para 5 pessoas, eu estou desenvolvendo a minha missão que eu decidi ter aqui na Terra, compartilhar. Né? Então, se eu puder deixar alguma dica para você, escolha o que você quer fazer nesse mundo, agarre, bota energia e vai atrás. Simples assim, não fica no muito barulho, silencia. O silêncio ele traz um ROI absurdo, porque ele amplia a criatividade. Então, silencia o barulho, muita coisa. Traz para você o que você deseja, te faz feliz, o que você quer fazer, e vai lá e faz. Fé se trata de ação, né? Não de só ficar acreditando, parado, meditando, mas sim em ação. Tá bom? Gratidão. Perfeito. Obrigada, Alexandre. Valeu. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.